salve, galera! Beleza? Estamos começando mais um Quebra-Cabeça Podcast e hoje nós estamos aqui com o Robson Elton. Esse cara fera. Se você mora em Bragança Paulista e não conhece o Robson, velho, você tá vivendo errado. Você tá morando errado em Bragança Paulista. Tá morando errado. Mas antes da gente falar um pouquinho mais sobre ele, aquele agradecimento, né, Rodinha? Especial aos nossos patrocinadores, né? Agradecer a Isa Lanches, que tá servindo a gente com essa porção maravilhosa hoje aí, fazendo esse episódio acontecer. O Rincão Bragantino também, com a cervejinha. Muita gente me pediu, cara, eu acabei de lembrar disso. Então. O endereço da Isa. E é aqui no Parque dos Estados, tá? Eu não lembro a rua certa, mas a gente vai deixar aí na descrição pra vocês depois. Que a galera falou, você falou da Isa e não falou onde é, não sei o que tal. Não vai estar na... Bom, a gente põe... Ah lá, ó. Rua Benedito Gonçalves Borges. Puta, me salvou. É parede do que... Eric Borges. Eric Borges. Benedito Gonçalves Borges, aqui no Parque dos Estados, tá? É uma lanchonete, tem porção, tem cerveja, tem tudo lá, é muito legal. Tem alegria, tem curtição, tem emoção. E lanche bom. Tem fraternidade, tem amor ao próximo. E Rincão Bragantino também, cara, os caras ficam lá no Campo Novo. Eu não lembro o endereço certo também, mas vamos é mais difícil pegar, hein? Lá é mais foda. Lá é mais difícil. Também muito top, os caras estão ajudando bastante a gente aqui também. Então... Lá também tem tudo, né? Tem tudo também. Alegria, curtição. Curtição. Top, é isso aí. Nosso muito obrigado a todos eles e agradecer também as meninas aí que estão dando essa força pra gente na gravação, filmagem e produção. Giovana Natarula e a Cíndia, muito obrigado por essa força. Essa equipe aí que tá carregando nós aí. Demais. Você tá maluco, bicho. Isso aí. Mais alguma coisa, mano? Esqueci? Cara, não. É isso aí, vamos embora. Robson Elton, velho. Muito obrigado, mano. Eu que agradeço. Boa noite aí, nobres e sábios senhores. É uma baita honra estar aqui e, putz, muito legal, muito legal. Foda, mano. Muitas coisas boas nos aguardam no dia de hoje. Verdade, isso aí. Cara, faz tempo que, assim, eu te conheço, né? A gente se conhece faz um tempo já. Mas, atualmente, eu acho que eu acompanho um pouco mais, assim, do teu Facebook. E eu vejo, assim, uma coisa que eu percebo é que as suas falas, as suas posições, elas têm muita relevância para as pessoas que te seguem, cara. Não sei se você já ganhou isso aí, se já notou, mas é uma coisa que eu percebo. Então, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória aí, da sua história e qual que é a sua motivação hoje em dia aí, os seus propósitos de vida, que eu acho que é uma coisa que influencia na vida das pessoas também. Aproveita e se apresenta também. Fala um pouco sobre você. Também, isso é importante. Bom, boa noite, galera. Eu sou Robson Elton, eu sou artista visual, designer e ilustrador aí de Bragança, né? Na verdade, assim, a minha caminhada na arte começou desde que eu me entendo por gente, assim, né? Eu sou envolvido com isso desde sempre, né? Não só com as artes visuais, mas a propensão a qualquer tipo de arte sempre me apeteceu e tudo mais, né? E assim, eu comecei a desenhar quando eu era bem novinho mesmo, quando eu era criança, sei lá, antes de aprender a escrever, ler e tal. Eu só desenhava, sempre gostei muito. E aí, aos poucos, isso foi se aprimorando, tal, esse gosto foi virando uma paixão, tal. Eu descobri, estudei um pouco por conta do que era a arte, do que eu estava buscando ali e tal. E aí, aos poucos, eu fui indo por esse caminho, né? E aí, é claro que daí, quando eu cheguei mais para adolescência ali e tal, na fase que a gente tem que tomar algumas escolhas já, né? Que a gente já começa a ter uma percepção de mundo, né? Uma visão de mundo um pouco mais ampla. Tipo, isso aqui que tá acontecendo, o mundo é esse, né? As pessoas são assim e tal. E quando eu comecei a ter esse tipo de percepção, eu falei, não, esse é o caminho da arte é o caminho que eu quero, né? E fui seguindo por conta e tô até hoje, né? Na verdade, assim, assim como o Pet sabe... eu me envolvo eu costumo falar que eu me envolvo com tudo que não dá dinheiro. Eu sou envolvido com artes visuais, com design, ilustração, teatro, música, tudo que não dá dinheiro me apetece. Sou envolvido com tudo isso e gosto muito, porque o fato de eu estar ainda envolvido é pelo fato de amar aquilo mesmo, né? Além de qualquer outra coisa. Né? Então eu fui me envolvendo, fui realmente fazendo um processo de incursão dentro da arte, busquei referências
e um monte de coisa tal, eu nunca realmente cheguei a parar para estudar mesmo a arte bonitinha, além do que a gente aprende na escola, tal. Claro que estudei por conta, a história da arte, os meus artistas favoritos, minhas referências e tal, mas eu nunca parei tanto para ver a arte como um sentido acadêmico, porque eu sempre vejo a arte como um sentido mais abstrato. E foi aí que eu vi que esse era o caminho, beleza. E aí eu fui começando a praticar, tal, né? Tentei tentei me identificar com todo tipo de estilo, até o estilo que eu tô hoje, que se chama Doodle Art e Cartoon, né? E fui caminhando e quando eu vi, tô nessa até agora, resumidamente. Muito foda. Você falou desse lance de não dar dinheiro, mano, mas é real, mano. A gente sabe disso, né? Que infelizmente não tem uma valorização assim, né? Por que você acha, mano, que acontece isso assim? Então, na verdade, assim, isso é uma coisa que já acontece no Brasil faz um tempo e principalmente em ambientes do interior, que é como a gente tá. Eu não digo que não existe um cenário, existe um cenário. Aqui em Bragança tem artista muito bom, e não é só artista visual. Tem artista circense bom, tem escritor bom, tem músico bom, tem dançarino bom, tem pintor muito bom, tem escultor bom. Aqui é um reduto, é um baita de um reduto artístico de uns talentos que você não vai achar em nenhum outro lugar. Tem mesmo, velho. E tem. Aqui em Bragança é foda. Acho que vocês conhecem alguns deles, né? É que se eu for começar a listar, eu vou terminar o nosso cast aqui sem terminar de falar todos. Mas tem uma gama muito grande de artistas bons, artistas competentes, super legais. E é aquela coisa, existe esse movimento. Existe um tipo de nicho que é deferido a nós? Até existe, mas ainda é um longo caminho até a gente conseguir alcançar aquilo que a gente realmente precisa para fazer com que a arte, não só no interior, mas com que a arte no Brasil tenha o valor que merece, né? Então, é um desafio diário, é aquela coisa, não é que a gente tá querendo se fazer de coitado, é porque é complicado, é foda mesmo, sabe? É difícil você... Putz, consegui um trampo. Putz, já não consegui mais. Vou citar um exemplo bem que eu acho que todo mundo foi afetado. Mas a pandemia, todas as áreas foram afetadas, né? Durante a pandemia. E houve uma pesquisa que me chocou bastante. Não rolou no Brasil essa pesquisa, rolou, se não me engano, é uma pesquisa norte-americana. E sobre, durante a pandemia, quais que eram os trabalhos menos importantes e os mais importantes. É claro que os mais importantes eram o pessoal da área da saúde, totalmente merecido, mas no ranking, em primeiro lugar, como os menos importantes, eram os artistas. Caralho, mano. Eram os artistas, os menos importantes. Só que daí, às vezes, a galera esquece que, por exemplo, na época da pandemia, ninguém vivia sem Netflix, ninguém vivia sem um streaming de vídeo para assistir filme, ninguém vivia sem ter um tipo de abstração que caía na arte. Porque roteirista, ator, é tudo artista, cara. A gente vai na arte. A arte é o que a gente tem. Como diria o Nietzsche, né? Uma frase do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que eu gosto muito, que é: temos a arte para não morrer da verdade, né? E é isso. Se a gente não tem a arte, a gente morre dessa verdade tão cruel que já é o nosso mundo. Só que nem sempre a gente recebe o valor que deveria. O retorno, né, cara? Isso. É foda, velho. Realmente. Eu acho que as pessoas, elas não vivem, né, mano? Não vivem sem a arte, né? Sim, e não a tem pandemia como. mostrou muito isso. Onde é que você tava, mano? Qual que era a sua realidade na época da pandemia? Então, na época da pandemia foi quando eu comecei a trabalhar em home office, né? Porque em paralelo com as artes visuais, eu também trabalho como diretor de arte numa agência de publicidade. Foda, mano. É criação de arte também, só que é criação de arte digital. E é para uma finalidade publicitária, né? Então, é aquela coisa. Existe liberdade criativa? Existe.
Porém, é claro que eu não vou fazer um logotipo de advocacia e vou meter uma caveira lá e tal, né? É um outro nível, né, de coisa. Às vezes a gente tem que... Obrigado. Às vezes a gente tem que seguir umas diretrizes, né? Sim. Então é sim criação de arte, só que é uma criação de arte mais regrada ali e tal. Não tem que fazer. É um mercado que a gente precisa se envolver porque viver só de arte mesmo não tem como, né? E daí eu fui pro home office, né? Trabalhando dessa maneira fixa nessa agência que eu ainda trabalho, né? E aí eu fui pro home office e fiquei. Só que isso me trouxe alguns benefícios, porque para mim o nível de produtividade aumentou muito, sabe? O nível de produtividade por estar isolado, sabe? Tipo, putz, eu tô aqui só com as minhas ideias, sem nenhuma interferência externa. Então agora é a hora que isso aqui tá trabalhando, né? E aí foi o momento que eu criei bem mais, tal, que eu desenvolvi um monte de coisa, né, e tal. É claro que, né, foi um período super sombrio para todo mundo, mas nesse aspecto contribuiu para que eu produzisse melhor, pelo menos, né? Pro diretor de arte é melhor em casa ou é melhor na empresa ou com mais gente no escritório? Realmente a maior vantagem tem que ser home office, que é no silêncio. É o que você falou aí. Eu e meus pensamentos eu consigo trabalhar melhor. Ou ainda assim tem as vantagens de trabalhar em conjunto com as pessoas. Como que é? Então, eu acho que tem prós e contras, sabe? É aquela coisa. Quando eu tive em home office, que foi um período longo, assim, acho que de quase um ano, se não me engano, se não deu um ano, a parte positiva, pô, beleza, acordava, trabalhava de pijama lá, pau no gato, só às vezes uma hora ou outra só beliscava alguma coisa, voltava, produção a mil, igual você falou, colocava minhas músicas, eu com os meus pensamentos, pau, concentração, Sim. produção, nossa, e desenvolvia impecavelmente, o negócio rolava, né? Só que tinha uns contras, que é aquela coisa, putz, uma pessoa da minha equipe precisava me passar um briefing, uma ideia de uma coisa que eu preciso desenvolver. Aí tinha que me ligar. Aí me passava por telefone, mas telefone tem vários ruídos também, é diferente de você estar no tete a tete. Entendia, mas não entendia muito. Quando a gente fazia reunião com todo mundo, era por chamada de vídeo, assim mesmo, né? Normal. Só que todo mundo ali falando de uma forma, às vezes, um pouco embolada, sem cada um conseguir tanto expressar a sua ideia como se fosse presencialmente. Isso foi um ruído que atrapalhou. Por outro lado, tiveram muitas coisas boas, que é esse lance que você comentou, do seu espaço para você. Isso é uma puta de uma tendência em várias empresas hoje, né? Verdade, né? Acho que sim. Isso, exato, porque muitas e muitas empresas de todo tipo de segmento não voltaram para a empresa depois do home office da pandemia, né? Muita gente falou, putz, vale mais a pena cada um ficar na sua casa, né? Correto. Só que aquela coisa, para mim funciona. O home office, para mim rola legal. Porém, te exige uma puta disciplina, cara. Porque os fatores externos que você tem para te distrair e para qualquer outra coisa são vários. Tipo, sei lá, você tá super focado lá e o seu cachorro vem te pedir comida. Você já se distraiu, já era. Nossa, eu lembro na época Já da faculdade, era horrível. Então Que pariu. Tipo, esses são exemplos bestas, assim, mas você fica muito mais propício a fatores de distração e, principalmente na área da publicidade, essa distância com a equipe às vezes dificulta um pouco. Então é claro que tem fatores muito positivos. Eu acho que se funciona legal, a empresa tem que continuar com o home office mesmo, mas o contato presencial, pelo menos na minha área, é super primordial também, sabe? Você tem que ter uma reunião
trocando uma ideia ali com a pessoa igual a gente tá agora, sabe? Você tem que ver a pessoa te passando o rolê ali, tipo, não, isso aqui é assim, cara, essa aqui, ó, fiz essa anotação, viu? Pá, isso é uma dinâmica que dentro da minha área é muito necessária, né? Pode crer, mano. Sim. Eu ia perguntar pra você uma coisa referente à cena de Bragança aqui nesse lance de artes, assim. Tem uma galera que tá na atividade aí ou não? Assim, na pintura, desenho, esses lances que você faz, assim? Ou você acha que é muita pouca gente hoje em dia? Eu acho que existe uma cena, sim. Existe uma cena que é independente. Na maioria das vezes ela não é financiada por nada ligado não digo todas as vezes, mas às vezes não precisa necessariamente ter algum vínculo com a prefeitura. Às vezes tem, às vezes não tem. Se tiver, não tem problema nenhum também. Mas é um cenário que existe. É só um cenário que precisa se mostrar mais. E está tentando se mostrar. Porque a arte bragantina ela tá ainda buscando o espaço dela. Porque, tal como a gente tinha falado anteriormente, galera que é boa, que é foda nisso, já tem. Então, existem alguns espaços independentes, tal. Existem espaços que promovem oficinas, que promovem eventos musicais, que promovem cinema, que promovem um monte de coisa, só que nem sempre isso chega em todo mundo, sabe? É muito importante, dentro de todos os cenários, mas principalmente no cenário também das artes em Bragança, a gente saber que não existe panela. Não existe panela, sabe? Não é porque vai rolar um cinema num espaço cultural que só tem que colar a galerinha que já conhece, que já é artista, que já vai. Isso tem que expandir para todo mundo. Isso tem que agregar pessoas que não têm esse contato, inclusive, com a arte. Porque é mais interessante, né? Porque daí você puxa uma galera, tal, e você começa a arrumar uma gente agregada ali mais interessante. Sim. Então, assim, o cenário existe, o cenário tá aí, tem coisas acontecendo, tem artistas incríveis fazendo coisas incríveis. A maioria são meus amigos e eu tenho um puta de um orgulho deles. Só que é aquela coisa, nem sempre isso chega no geralzão, né? Sim. Então, mano, é isso. Mas por que não chega? Será que é culpa da galera que não divulga? Ou será que é o pessoal de fora que não tá interessado? Ou é preconceito da galera? Sei lá, mano. Não sei se rola uma parada assim. Então, acho que é um pouco de tudo isso que você falou, né? Assim, eu também pensando pelo lado publicitário, eu sempre penso, putz, mas como é que tá a divulgação? A divulgação rola, só que é aquela coisa. Se vai ter vamos supor, uma sessão de cinema de um filme que é alternativo, já não vou citar nenhum, mas sei lá, vai ter uma sessão de cinema de um filme foda, mas que é um filme preto e branco, lá das décadas de lá das antigas, é um puta filme relevante e vai ter essa sessão. Existe a divulgação? Existe. Só que aquela galera que tá divulgando isso não vai ter, vamos supor, R$2.000 para patrocinar isso no Instagram, para chegar em todo mundo, sabe? Entendi, mano. Eles não conseguem atingir 50 mil pessoas. Eles não atingem nem 1.000, na verdade. Sim. Porque eles não têm essa grana, porque eles são independentes. Não tem da onde vir essa grana. Sim. Ninguém vai conseguir tirar do bolso uma grana para fazer uma publicidade com outdoor, com folheto, com um tanto de verba nas redes sociais. Isso, infelizmente, acaba ficando inviável. E daí aonde que chega? No nicho que já conhece. Verdade. Só que daí vira esse círculo, Sim. sabe? Até porque a maioria desses trampos também é sem fundo de remuneração, né? Lucrativo, né? A maioria É desses... mais pra expor o trabalho do que qualquer outra coisa, né? Isso, exatamente. Esse ano eu dei uma oficina sobre criatividade e processo criativo em um espaço cultural muito bacana que se chama Editicultura. E foi isso. Eu fechei com eles falaram, beleza, tranquilo, a gente divulga. Eu também divulguei, a gente fez o esquema,
Conseguimos fechar um quórum legal de pessoas, inclusive de fora. Só que daí depois que eu consegui perceber que no fim das contas eles não estavam ganhando nada. Por mais que eu também esteja ali como voluntário de certa forma, eles também não estavam ganhando nada. Então o propósito tanto meu quanto deles era só expandir a informação, conhecimento cultural para a galera mesmo, né? Sim. Então, é bem o que vocês falaram. Não existe uma finalidade financeira toda ambiciosa, né? Então, automaticamente, os recursos também são limitados, Limitados, né? Eu lembro, velho. Eu lembro da época que eu conhecia um pouco, participava um pouco dessa galera. Você vê tanta gente boa pro meio, cara. Tanta gente. Tem muito talento que Muito talento. as pessoas não sabem, né? Não conhecem. Muita gente que tem inteligente demais, assim, cara. E não realmente a galera não valoriza, não E às chega. vezes o que é considerado talento são outras coisas mais populares, né? Talentos desportivos, outros tipos de talentos. Aí é polêmico, né? hein? Aí é polêmico. Não mexe com o meu futebolzinho. Aí é polêmico. Mas, por exemplo, hoje, assim, se alguém que estiver assistindo a gente tá com uma dúvida assim, eu quero entrar pro mundo da arte, eu quero começar a me envolver, como que a pessoa, o que você sugere, tanto da parte de, falando aqui, de Bragança, de região, o que ela tem que fazer para entrar, né, no meio, para começar a ter as informações, os incentivos, como assim de vida, assim, se você quer, o que você recomenda já como um cara que já tá no meio, que já vive disso, né, que já tem experiência, para alguém que quer, mas não sabe como, o que você sugeriria para uma pessoa dessa, hoje? É muito boa essa pergunta. Obrigado. Esse é um dos meus talentos. Assim, de princípio, eu falaria para a pessoa, assim, primeiro fazer uma pesquisa para ela se preparar com aquilo que ela vai colidir. Porque, querendo ou não, a arte, todo tipo de arte, a música, a literatura, a pintura, o cinema, todo tipo de arte, ela sempre tem um cunho subversivo. Então, é aquela coisa, de antemão, não pense que vai ser fácil de um dia para o outro, porque é uma caminhada. É uma caminhada. Uhum. O mais legal do rolê é a caminhada, mas se prepara, porque é aquela coisa. Você vai, por mais que você ache que o que você está produzindo está bom, você precisa estar aberto e ser humilde para aceitar críticas que nem sempre vão ser das mais tranquilas, né? Sim. E críticas que podem ser duras e que podem te magoar, podem fazer você chorar, podem fazer você querer desistir. E é normal. A maioria dos artistas já teve um sonho esmagado, às vezes pelo melhor amigo. E a gente precisa ser forte em relação a isso. Então, eu falaria, a princípio, tenha muita certeza daquilo que você quer, né? Falando de novo sobre Nietzsche, que eu gosto muito, que tem um trecho de uma frase dele que fala faz o que te apetece. Se te apetece fugir num momento de fuga, então fuja. Se te apetece descansar e você está cansado, então descanse. Se te apetece trabalhar, trabalhe. Mas saiba muito bem o que te apetece e não recue ante nenhum pretexto, pois o universo se organizará para dissuadi-lo. E é isso. Muito foda. Saiba muito aquilo que você quer. Porque a partir do momento que você quer uma coisa, o universo vai se organizar para fazer você mudar de ideia. Caraca, mano. Caramba, bicho. Então você precisa primeiro ter essa consciência. A arte não é fácil. Tem artista que passa fome? Tem artista que tá morando na rua? Tem artista que tá se dando bem milionário? Tem também. Você vai ser um deles? Não sei, talvez seja. Você vai ser o do que
passa fome, talvez seja também. Saiba onde você está se metendo, mas vá. Se você escolheu a arte, vá. E é aquela coisa, para se inserir no meio, eu acho que é um processo quase que automático. Eu recomendo que a pessoa mantenha muito a produção, mantenha a produtividade. Tipo, tô com uma ideia, passa pro papel. Tive um sonho, passa pro papel. Me fizeram uma piada legal, transforma isso numa tirinha. Produza. Porque você tendo material, você tem o que apresentar. E você tendo o que apresentar, você já tem uma pasta para entregar para alguém, sabe? Sim, pode ser alguém influente? Pode não ser, pode também. Mas é a partir daí que você vai ter o seu espaço. Então você precisa, primeiro de tudo, a coragem de aceitar que a arte não é um mar de rosas e vai bater na sua cara, porque vai mesmo, e é normal, e você vai precisar ser forte em relação a isso. Depois disso, produza, faça o seu material, faça a sua arte. De preferência, não copie ninguém, siga as referências que você tem na mente, mas siga seu estilo, seja verdadeiro com você. E depois daquilo que você produziu, aí você vai aos poucos ali se encaixando no seu caminho. Você não precisa, tipo, pensar, nossa, eu preciso ir em tal balada porque em tal balada vão ter artistas tal. Não. Talvez esse não seja o seu nicho. Só faz o seu rolê mesmo, dentro da arte ali, aquilo que você acredita e continua. Uma hora, o próprio cenário vai te abraçando sem você perceber, sabe? Você postou uma coisa aqui, postou outra lá. Uma hora, quem é da área fala, putz, essa pessoa tá produzindo muito bem. Vamos trocar uma ideia com ela. Pô, velho, essa pessoa que surgiu, tem um conteúdo legal, maneiro. A pessoa tá começando, vamos abraçar, vamos dar uma oportunidade. Porque os artistas têm essa generosidade. E a generosidade precisa ser mantida, né? É quase um código de conduta. Então, vai rolar. Se você for numa boa, acreditando, vai rolar, né? Aonde você quer chegar é uma questão muito pessoal. Sim. Mas vai aos poucos, acreditando, sabendo de tudo isso, que a coisa acontece. Mano, você falou sobre as críticas. Você já recebeu alguma assim que te fez querer desistir de tudo, mano? E se sim, se você já recebeu alguma coisa do tipo... Fala o nome aí pra gente cancelar a pessoa na internet. Fala quem é que a gente não vai convidar aqui. Vai ser o próximo aqui Pra debater. Não, vai estar os dois um do lado do outro. Fala agora. Fala dele. Mano, e se sim, como que é você, como artista, olhar o quebra-cabeça da sua vida e tentar, assim, reorganizar tudo isso, entende? O cara puxou pro quebra-cabeça. O cara tem não muito pode. a visão do negócio, né, cara? Não, mas é verdade, porque pensa bem, o cara, eu vejo que as pessoas que trabalham com arte, ela tem uma mente, assim, visionária, Diferente. cara. Tem que ter. Visionária, Tem que ter. além do que a gente Eu consigo consegue, te porque dizer. elas veem arte onde a gente não enxerga, Isso. entende? Então, como que é você... receber uma crítica e falar assim, pô, mano, você... Ou então aquela história que a gente ouvia muito na época, né? Artista é tudo vagabundo, tudo viado, Vagabundo. tem essas paradas, né? Isso. Então, como que é você estar num lugar desse e tentar reorganizar o quebra-cabeça da sua vida e falar, não, eu quero seguir nisso aqui, cara. Isso é o meu caminho. Sim, essa pergunta também é muito boa. Parabéns. Então, na verdade, na parte de crítica, normalmente, o pessoal que sempre me criticou, sempre teve uma ética construtiva extremamente cuidadosa, no qual sempre foi muito tranquilo. Exceto um caso, mas assim, um caso de quando eu era criança. Que pode ser um agravante, certo? Que dá pra considerar um agravante. Não, porque eu era criança. Porque assim, como eu sempre desenhei, eu era o desenhista da sala, né? E aí, beleza. Isso, inclusive, me impediu de sofrer bullying na época. Porque eu meio que subornava a galera que praticava bullying com um desenho, né?
Tipo, pô, o trabalho tinha que envolver desenho. Aí a galera que batia em todo mundo falava, ô Robson, ajuda nós. Ajudo. Aí eu tinha essa proteção. Entendi. É. Boa. Pô, Tá estratégia. vendo como já era visionário desde criança? Né? Então, pô. Eu não desenhava e tomava. Ganhava todo dia. Não, porque se não fosse isso, eu ia apanhar todo dia. Né? Porque eu sou muito da paz. Até demais. Mas aí tinha isso. E aí tudo bem, eu era o desenhista da sala. Tal, Robson desenha. E tiveram alguns eventos, puta, eu nem lembro, acho que era, não sei, dia do índio, alguma coisa assim, que tinha que fazer um desenho que ia ficar exposto, tipo, numa parte importante da escola ali, né? E, pô, eu fiz o desenho, todo mundo gostou, eu fiquei mó feliz, assim, pá, a professora elogiou e tal, que não sei o quê. Só que daí tinha um professor de arte super exigente, assim, e tal. Não vou lembrar o nome, mesmo se eu lembrasse, não falaria. Eu acho que é Michelangelo o nome do cara. Não tenho certeza. Deve ser esse cara aí. Aí tinha esse professor. E ele me deu uma crítica, assim, que, tipo, de um adulto pra uma criança é pesado, sabe? Caraca. Tipo, ele deu uma boa esculachada, assim, e tal. Sei que ele era muito mais competente do que eu, por motivos óbvios. Mas eu acho que para uma criança não precisava falar daquela maneira. Sim. Então, acho que foi mais isso. Mas, assim, de resto, ainda permanecendo na sua dúvida, uma coisa da qual eu convivi muito e, de certa forma, ainda convivo, é isso que você falou. Pô, artista é vagabundo, não faz nada, é tudo viado, é tudo não sei o que lá, pá. Dos que não sei o que. Né? Dos estereótipos, isso é. E assim, é aquela coisa. Eu sempre. Daí, isso que eu ouvi depois de velho, aí eu já sei lidar melhor com isso, né, meu? Pô, tipo, é aquela coisa. Se alguém faz um tipo de comentário assim, tipo, eu falava, tá, mas e aí? Qual seria o problema se eu fosse gay e vagabundo? E aí, né? O que isso tem a ver com o meu caráter ou com a profissão que eu exerço, né? Porque isso, na verdade, eu acho que o Pet até tá tão ligado quanto Pet eu. É vagabundo, não. É o Pet que é vagabundo? Ele vai saber falar, né? Assustei agora. Não. Caramba, o Pet tá sabendo mesmo. Puta de um vagabundo do cara. Né? Você quer me fuder. Tá quebrão. O Pet, que assim como eu também é ator, deve ter sofrido a mesma coisa. Porque eu sofri, eu acho que mais esse tipo de preconceito, até mais no teatro do que em relação às artes visuais. E na música, menos também. Sim. Né? Você sofreu preconceito no teatro? Sofri pra caralho. Qual foi o seu papel mais importante no teatro? Conta aí pra nós aí, sua experiência no teatro. Papel de vagabundo. O cara fez com maestria, o cara vivia isso. Não, mas na época era foda, cara. Né? A gente, molecão, escola, né, mano? Na época, eu, né? O Robson já era mais velho, mas rolava esse preconceito pra caralho. Galera, você faz teatro? Ih, então... Ah, mas você só faz isso da vida, não faz mais nada? Tipo, como se não fosse algo relevante, né? Sim. Mas qual que foi o papel mais importante que você fez? Papel mais importante? Pô, não sei, velho. Fala um que marcou você, cara. Nossa, teve vários, mano. Mas eu já fiz a gente fez Hamlet. Hamlet era uma peça que a gente fazia. Hamlet foi legal. Eu fiz Horácio. É um água a mais. O Pet era um cara importante, velho. Não, foi importantíssimo. Não era a árvore número 4, não. A nuvenzinha carregada. Já fui árvore, mas... E aí, mano, você... Pra essa galera que desmerece, assim... E que não entende qual que é o sentido de tudo isso, mano. Sim. O que você tem pra falar pra eles, assim? O que você acha aqui? Fala assim, meu, larga a mão dessa história aí e enxerga da forma como eu enxergo. Deixa eu ser vagabundo, não, tá louco. Assim, na verdade, eu não tenho nenhum sentimento negativo em relação a essas pessoas. Eu acho que a arte é uma coisa que envolve uma relatividade muito grande, porque é aquela coisa, aquilo que vai te afetar enquanto arte vai depender muito da sua visão de mundo.
eu nasci e vi o mundo de uma forma, você de outra, você de outra. Por mais que hoje a gente tenha muitas ideias em comum, cada um teve a sua vivência. Então, eu não posso exigir que eu mostre um desenho para uma pessoa e faça ela falar que aquilo é uma obra de arte, porque se para ela não for, eu não posso fazer nada. Eu nem posso falar que não é. Porque se para ela não é, então não é. Sabe? E muitos artistas sofrem disso, né? Eu costumo usar um exemplo, quem puder pesquise daí para ver os exemplos, que existe um artista muito importante da área do neoimpressionismo que se chama Basquiat. Um dos grandes artistas negros que tiveram aí um destaque bastante relevante dentro da história da arte. E tem muita gente que não conhece tanto de arte, que vê as obras dele e fala, putz, mas isso aí foi feito por uma criança de 5 anos. Isso aí eu faço também com o pé nas costas. Só que você deve considerar a época que foi feito, por que foi feito, porque às vezes aquilo está sendo feito não é porque a habilidade do cara é aquela, é porque ele quer bater de frente com algo. Entendi. Então, qual é o caráter ideológico daquela arte, por que ela está ali e por que ela representa aquilo que ela representa, né? Só que se para a pessoa é um desenho de uma criança de 5 anos, eu não preciso ficar convencendo ela que não. Então, tudo bem, sabe? Para mim tá tudo bem. Se alguém chegar para mim e falar, meu, o que você faz é uma merda, para mim isso não é arte, não tem como eu enfiar na goela da pessoa que sabe? Isso tá tudo bem. É igual o nosso conceito sobre a música. Tem músicas que eu acho grandes obras de arte, tem músicas que nem tanto. E outras pessoas acham que a música que eu acho obra de arte é um lixo, e as que eu não acho nem tanto acham foda. Eu não vou comprar essa briga com a pessoa porque não vai levar a nada. Se para ela é aquilo, a arte continua fazendo o seu papel, que é afetar as pessoas. Porque esse é o papel da arte. Se você sentiu ódio por uma obra de arte um dia, pode ter certeza que a obra de arte já cumpriu o papel dela. Você não... Obrigado, Mona Lisa. Né? Brincando, tá maluco? Tô brincando, pô. Tá louco. Porque o pior sentimento que se pode ter em relação a uma obra é a apatia. Se aquilo não te transmite nada, aí é foda. Entendi. Agora, se aquilo você fala, nossa, isso é uma bosta, eu olho isso, eu fico puto, é muito melhor. Entendi. É muito melhor, porque te afetou. Pelo menos trouxe algo, né? Trouxe algo, exato, porque te afetou. E a arte tá aí para afetar as pessoas mesmo. Eu acho que eu até me estendi um pouco além do assunto que a gente estava pontuando, mas, sim. mas, na verdade, em sua essência, é isso, sabe? Para quem não reconhece, tá tudo bem. Se você não reconhece isso como arte, eu não vou te obrigar, eu não vou fazer com que você tente entender que isso é arte, porque tudo bem, é uma questão de respeito. Se para você não é... Então não segue sua vida, tá tudo bem, tranquilo. A arte é aquilo que você define por arte. E boa. Então eu lido muito bem com isso, sabe? Não... É aquela coisa. Ficaria chateado se alguém falasse que o que eu produzo é uma merda? Ficaria. Não, honestamente. Ficaria, claro, lógico. Mas não o suficiente para refutar a pessoa, sabe? Para falar, não... Isso que você está falando é errado, você não pode falar isso? Pode, você pode achar isso. Porque a partir do momento que eu estou produzindo algo, eu também estou me expondo. A partir do momento que eu estou expondo, eu estou falando, essa é a minha obra, eu já estou propício a coisas positivas e negativas. Então eu tenho que ter esse preparo. Né? E, Robinho, o que é arte? Caralho. Tá maluco? Tá maluco, pô? Aí pegou, hein? E aí? Aí pegou. O que é a arte? A arte tem muitas definições, na verdade. Eu costumo começar alguns workshops que eu faço com essa pergunta. Normalmente elas não são feitas a mim. Então já temos um ponto positivo do podcast.
Mas assim, falando de uma forma bastante superficial, eu acho que a arte é um tipo de manifestação humana que transcende a nossa realidade porque precisa. Porque aí eu volto um pouco no Nietzsche, que eu falei, precisamos da arte para não morrer da verdade. E uma outra frase dele, que é onde ele fala da música: se não existisse a música, a vida seria um erro. Caramba. Por que essas frases fazem sentido agora? Porque a arte, dentro desse escopo, se faz necessária porque o mundo que a gente vive, real, o mundo da vida, esse mundo tátil que a gente está vivendo, ele já é muito cruel, ele já é muito difícil para a gente. Ele já nos traz umas sensações diversas. Traz alegria, mas traz tristeza também, traz angústia, traz aquele peso da nossa rotina diária de trabalho, traz o nosso colapso de exaustão diário, traz todo tipo de carga emocional e psicológica que a gente traz. Traz toda essa cobrança da gente precisar dar conta de todos os nichos da nossa vida, dedicar família, namoro, trabalho, saúde e amigos, saúde social e tudo mais. Então, todo esse mundo real que a gente vive já é muito difícil de viver. Muito difícil. Sim. E como é que a arte contribui para que a gente consiga viver de uma forma menos, vamos dizer assim, melancólica? Existindo. Então, o que é a arte? A arte é isso. A arte é o abstracionismo necessário para que o ser humano consiga sobreviver de uma forma harmoniosa com o universo, sabe? A arte, ela existe para a gente perceber que as coisas são além disso, sabe? Pra gente ouvir uma música e perceber que a vida é mais do que uma falação na nossa orelha pedindo pra gente cumprir prazo. O cinema existe para a gente ver que outras vidas e outras histórias podem ser simuladas para fazer com que a gente tenha o interesse e o entretenimento dentro de algo que a gente consegue absorver culturalmente algumas coisas, né? Então a arte, ela é isso. A arte, ela é uma grande manifestação humana para que a gente consiga viver de uma forma mais amena para ter um pouco mais de harmonia em relação ao universo. Eu acho que não me respondeu. Aí É foda. E se você fosse falar hoje, já puxando o gancho que você comentou sobre cultura, né? Arte e cultura, a ligação dessas duas coisas, quão importante um é para o outro e a importância de trabalharem juntos. E as diferenças entre si. O que você argumentaria quando você fala de arte e de cultura, né? O que acho que o fato dos artistas hoje, que você comentou, tem poucos incentivos, pouca divulgação, pode ser, né? Porque eu não conheço, mas assim, eu imagino que pode ser muito pelo fato das pessoas não considerarem a arte que vocês fazem como uma cultura. Sim, sim. E isso é muito relevante. Na verdade, assim, quando a gente pega no aspecto de cultura, é claro que a gente pensa na arte, mas a cultura, ela tem uma amplitude muito grande, né? Vamos supor, uma suposição bem besta, sei lá. É uma cultura religiosa na Índia respeitar as vacas como se fossem deuses. Isso é um aspecto cultural que não envolve um aspecto artístico. Pode até envolver, pode ser que façam totens artísticos, esculturas, monumentando os animais que eles idolatram religiosamente, vamos supor, por uma questão cultural. Isso são questões culturais. Porque a cultura traz muito para os costumes, e os costumes trazem regiões e cada região é muito específica. Agora, a arte conectada com a cultura é uma necessidade muito grande. Uma necessidade muito grande. Porque a gente está no interior. A gente
pô, beleza, Bragança Paulista, o que a maioria da galera pensa, cidade da linguiça, terra da linguiça, né? Mas é também, né, a cidade de poesia, né? Cidade de poesia. Sim. E esses são aspectos culturais da cidade que trazem uma responsabilidade artística muito grande. Principalmente na parte da poesia. Mas na parte da gastronomia eu também acho. Porque há controvérsias. Isso é uma opinião minha. Nem todo mundo vê dessa forma, mas eu vejo gastronomia como uma forma de manifestação artística também, dependendo do caso. Também Né? acho. Também Com acho. certeza. Eu acho que existe muita arte na gastronomia também. Então é aí que tá. A questão da conexão entre a cultura e a arte precisa ser, na verdade, um lance andado em caminhos paralelos e juntos e de mão dada, né? Aquela coisa, o interesse em relação à cultura e à arte é que é mais relativo. Mas também eu estaria talvez sendo injusto se eu dissesse que não existe esse interesse. Porque existe. Existe gente interessada na cultura, existe gente interessada na arte e na arte conectada com a cultura. Isso não só dentro da nossa região aqui, isso tô falando do mundo inteiro, assim, né? E as manifestações artísticas conectadas ao cultural, elas dão um resultado muito positivo. Porque a cultura, normalmente, por mais tradicional que ela seja na maioria dos lugares, ela traz um cunho artístico, seja pela estética, seja pela própria manifestação musical que traz junto com os costumes, né? Se a gente for pegar... pegando assim um exemplo super aleatório também, o festival de Parintins lá que tem os dois bois, o boi azul lá e o boi vermelho. Que é o... Existe esse barato? Existe um... Anjo, velho. lá pro lado de cima, lá um festival grande. O Brasil, o boi vermelho. Mas é uma parte da cultura brasileira. Da hora. Que existe Sabia, esse não conhecia. uma briga de dois bois, assim, é tipo um carnaval, mas é até mais forte que o Só carnaval. conheço rinha de galo. Descria. Quem quiser, às segundas-feiras, tá tendo lá no... Vamos saber. Eu vou apostar 10 no galo índio gigante. o galo índio é foda. Sim. O galo índio é foda, pô. Aposto 10. Então, só pegando como exemplo, só que são festivais, festas, manifestações culturais que são extremamente voltadas para a cultura local, só que trazem um cunho artístico super rico. E aí a gente cai no próprio carnaval, aí a gente cai em um monte de tradições e costumes culturais que tem uma correlação muito íntima com a arte, né? E isso é bem importante, que elas andem juntas. Top, mano. E os seus trampos, mano? Você falou que o seu estilo de arte é qual mesmo que você comentou? É DD, peraí, vou lembrar. Ele falou DD Draw e Cartoon, alguma coisa assim, ó. Duvidolem. Doodle Art. Doodle Art. Doodle Art. Mas tava lá, tava quase, hein, Arruda? Tava lá. Doodle Art. Doodle Art, meu. É Doodle Art e Cartoon, né? Eu falo os dois porque eles estão conectados, mas é que a Doodle Art é um desenho, provavelmente vocês já viram, né? Que é um desenho mais preenchidão, mais cheio de coisa ali e tal. E ele é pra ser cheio de informação mesmo. E o Cartoon, que é um desenho um pouco mais cômico e que não tem tanto compromisso com a simetria, né? Um olho grande, um olho menor e tal e tudo mais. E que é essa coisa do mais cômico mesmo, né? Que é o que, assim, opõe o realismo, né? Eu nunca fui do realismo. Nunca nem teria as manhas, assim. Mas o Cartoon já é a minha cara mesmo, que é aquele traço um pouco mais forte, aquelas expressões um pouco mais exageradas e tal. E esse estilo que traz todo esse clima um pouco mais cômico, né?
Pode crer. É bom você falar isso, viu, mano? Porque eu achava que, tipo assim, o cara que desenha desenha tudo e foda-se, tá ligado? De bola. Tipo, o cara que toca a bateria toca guitarra. É, o né? exato. O cara que joga bola joga em qualquer posição. Não, então, exatamente. Mas eu achei que era assim com desenho. Tipo, o cara desenha desenha outro e... Tá ligado? Entendi. Mas assim, é claro que existem estudos, né? Eu sempre faço estudo, tipo, aqui, né, mesmo. Tem um estudo aqui de aquarela que não tem nada a ver com o meu estilo. Deixa eu ver, mano, deixa eu ver isso aí. É o Coringa, e na verdade, assim, Caraca. eu não desenho com aquarela, eu não desenho esse tipo de desenho, só que é um estudo. Meu estilo é esse muito aqui. bom. Caraca, Só que, né? Não, ficou muito, realmente, muito bom. Pô, obrigado. É um lance... Ah, tá. Obrigado. Cara, todos os nossos telespectadores. Cara, muito foda. Oi? Aqui. Pessoal, Você- quem quiser fazer aquisição desse desenho, R$ 1.500 no Deu? Pix agora. Mano, mas aqui você fez só com tinta? Como que é esse lance aqui, mano? Ficou muito Foi parecido, só com... cara. Na verdade, esse desenho ele foi feito de acordo com uma técnica que foi inventada pelo Jackson Pollock, na verdade, que é um grande artista. Conheci, que é- conheci. Você lembra dele? Esse que veio aqui. Esse cara aqui. Eu lembrei do... Do lance do Daniel. Então, mas esse cara me veio a cabeça por conta do espirrado. Isso. Espirrado. Que na verdade... Puta, cara. É que a gente lembrou do lembrou. nome do Jackson. Jackson Brother, Pollock. né? Brother. É, tá ligado? Que é a técnica de você usar o pincel sem que o pincel entre em contato com o papel. Você põe uma tinta mais fluida, mais líquida, aqui no caso aquarela, e o pincel não encosta no papel. Irmão, já Né? imaginou? Né? Tipo assim, eu tô pensando Né? aqui assim, ó, eu Né? com 4 braços, um pincel em cada 2 dedos, tentando fazer um barato desse. O bagulho não chega nem perto, o cara nem encostou no papel, caralho. Se eu Tá. tivesse 5 mãos, eu Não tem desenhava. como, não tem como, cara, não tem como. Muito bom, Cara, velho. incrível, de verdade. isso. de Pô, verdade. obrigado mesmo. Só que daí foi um estudo, porque não tem nada a ver com o meu estilo. Nada a ver. Meu estilo é cartoon. Mas aí eu fiz esse estudo porque eu acho que é importante estudar os outros estilos só pra gente sair um pouco da zona de conforto, né? Sim. Igual eu gosto, às vezes, de desenhar com a mão esquerda, só pra ver como que é pra estudar, né? São estudos que são importantes. E o outro que você fez ali já é o cartoon, ou não? Nada a ver, tô vendo. Esse aqui é um cartoon já. Esse deixa já é eu um ver esse aí. cartoon. Pode ver, esse é um ratinho querendo pegar o queijo. Pode tirar do plástico se você que quiser. louco, mano. O ratinho tá como? Pistola. Então, esse aqui já é mais lápis, ou caneta? É Porque caneta de nanquim. Ele é todo em caneta de nanquim daí, que é o material que eu mais uso. já não envolve cor, né? essas Já não paradas envolve diferentes, cor, né? já Sim, envolve mais sim, a rachura mesmo, né? Dá pra galera ver? E da onde você der da sua cabeça, ou não? Você... Ah, sim, da cabeça. Tipo, sei lá, eu pensei em desenhar um rato, eu não sei por que eu pensei em desenhar um rato também. Aí, né? Eu pensei, vou fazer um rato meio desconfiado, olhando pra uma ratoeira com queijo meio mofado, assim, daí ele desconfiado se vai ou não. E da onde que vem essas Eu ideias, fiz. mano? Assim... Aí, irmão. Ixi, aí vai Difícil longe. explicar aí, viu, cara? Do nada você falando, pô, vou desenhar tal coisa. Tem que hein? ter um negocinho ali. viu? Tem que ter um algo a mais. Ó o negocinho. Tá, já é... Não, pensei que tem que ter um algo a mais. Não dá. Uma pessoa Já normal não vou vai ter. reformular. Todos os seus desenhos têm algo por trás, assim, uma intenção ou não? Às vezes é aleatório e vai na cabeça. Assim, todos têm uma intenção, mesmo quando a ideia é um pouco aleatória, sabe? Ah, Tipo, porque às vezes, sei lá, às vezes eu quero desenhar um rosto de tal jeito que não significa tanta coisa, mas tem uma intenção porque aquilo, por algum motivo, estava maquinando na minha cabeça, né? Porque a origem da inspiração é muito enigmática, né? Eu não sei dizer exatamente de onde vem, porque eu acho que é um compilado de tudo. É um compilado de tudo que você já viu na vida, da sua visão de mundo, do seu repertório cultural. E tudo aquilo vai maquinando no seu cérebro junto com o momento que você tá, né? Tal. Então, às vezes, eu tô ali tomando minha brejinha numa boa, assim, e aí instala uma ideia, putz, tal coisa, pô, legal. E daí, beleza, tá aqui. Talvez eu nem desenhe naquela hora.
Que às vezes eu posso não estar em casa, às vezes eu tô num boteco, que eu também levo meu caderninho, mas às vezes não tô num ambiente onde é propício para eu desenhar. Mas não, essa ideia tá aqui. Daí depois, opa, não, agora eu vou reproduzir aquilo que eu pensei. Sim. Aí sim a gente desenvolve, né? Foda. A gente separou 2 desenhos aí que você, da sua autoria, né, pra gente comentar um pouquinho, mano. Dá um... Eu acho que ele tá na pasta de downloads ali. Vou entrar aí. Downloads. Aí, ó. Esse 2? Depois a Gi providencia pra nós, Gi, não? Pra galera ver melhor. Peraí, Esse aí, ó. esse é o Fazer do primeiro outro, e depois é o outro. Quer o outro primeiro? Não, tanto faz. Tanto faz. Pode ser esse primeiro. Então vamos lá. Tá, vê se dá pra ter um tela cheia aí. É aqui, ó. Aí, ó, dos não mudou cria. muito, mas... Qual que é a pegada, mano, desse aí? Então, na verdade, eu sempre gostei da estética dos cogumelos, assim, né? Eu sempre achei uma coisa esteticamente interessante, assim, porque é um tipo... Eles são um fungo que eu acho que é muito peculiar. Eu sempre acho bonito quando eu vejo algum cogumelinho assim, eu sempre tiro foto e tal, porque eu acho muito bonito esse lance dele subir, ter o chapéuzinho. Eu sempre gostei dele esteticamente. E não é algo comum, né, que a gente encontra. Não é comum. Isso, exatamente, não é algo comum. E é algo que meio que remete normalmente a essa coisa um pouco abstrata, né? Remete ao abstracionismo, remete um pouco à psicodelia, que é uma coisa que eu acho interessante, assim. E eu quis fazer um cogumelo, só que no lugar das pintinhas, vários olhos, assim, justamente para dar um aspecto um pouco mais pitoresco, um pouco mais lúdico. E ele é especial porque ele é uma das poucas artes que eu tenho tatuada, né? Eu tenho ele tatuado aqui também no meu braço. Legal. Foda, mano. Legal. Eu tenho tatuado aqui. E eu resolvi marcar ele porque é um símbolo, um tipo de símbolo, assim, ou signo, que eu acho esteticamente muito interessante, assim, muito intrigante, sabe? O cogumelo. Eu acho que ele, num aspecto de natureza, tem uma beleza incrível, assim. Então eu quis fazer esse com os olhos e aí quis registrar em mim depois, e por isso legal. que eu tive uma visão diferente. Caraca, mano. Né? O outro tem mais história. Esse... Tá, mano. Então, esse desenho, eu gosto dele porque ele envolve várias coisas. Principalmente, acima de qualquer coisa, ele envolve uma coisa que eu trago em muitos desenhos meus, que não só nesse, mas em vários outros, talvez vocês tenham visto, que é a desconstrução do padrão estético que a gente conhece, que a mídia, né, bate na nossa cara para a gente aceitar, a desconstrução desses padrões, né, que a gente precisa reconhecer a beleza de todos os tipos de corpos, né? Não só dentro das figuras femininas, mas de uma maneira geral, né? Sensacional. A gente precisa realmente se abster de um preconceito que, infelizmente, ainda existe. E então traz essa questão representativa, assim como vários desenhos meus. E as tatuagens, na verdade, é aquela coisa, tem alguns símbolos que não significam nada. Tem vários que são coisas que eu gosto, tem coisas que são tatuagens minhas, tem coisas que são tatuagens de amigos meus, e tem coisas que são referências a pessoas que são muito queridas na minha vida. Caraca, mano. Por isso que tem tantos símbolos, mas tirando os que estão ali, que eu só coloquei para preencher mesmo, todos têm um grande significado, uma mensagem e algum porquê, né, na verdade. Detalhe polêmico ali, é o fora Bolsonaro que tá O cara falou umas pessoas queridas aí, ali o fora. Que bom que vocês notaram. Esse é bem importante. Esse é um dos... Devia estar mais assim, né? Esse é bastante importante. Caraca, mas cara, pra mim, assim, é um desenho que você olha e você já imagina o que significa, né? Ficou muito foda, mano. Ficou muito foda, né? Muito bom. Obrigado mesmo. Esse lance da aceitação que você comentou e tudo mais. Assim, mano, um puta desenho. Muito foda. Faz tempo que você fez esse? Não faz tanto tempo. Na verdade, não faz tanto tempo. Faz menos de um ano, se não me engano. Faz alguns meses, eu acho. E aí tem referências a amigos artistas, referências a
a outros amigos, nossa, um monte de coisa. Nada tá ali por acaso. Cara, e aí tem detalhe pra arrebentar ali, Tem cara. bastante detalhes, sim, sim. E ele não é um desenho grande, na verdade, ele é menor do que ele tá aqui agora. Ele é um desenho desse tamanho aqui. Desse aí. É. Ah, tá. Quanto tempo leva pra fazer um desenho desse, por exemplo? Na verdade, assim, putz, no dia que eu fiz esse, não demorou tanto. Eu acho que foi 1h30. Foi rápido. Porque Foi eu fiz primeiro os traços, aí depois eu coloquei a cor, né? Usei aquarela também. E aí depois que a aquarela secou, que eu fiz as tatuagens, né? Com a caneta mais fininha. Foi 1h30, mais ou menos. Caramba, mas ficou... Ficou bom, ficou bom. Pô, que legal. Legal que vocês gostaram. É um desenho que representa um monte de gente, na verdade. Um monte de gente, né? Não, e tem uma simbologia, uma história por trás muito bacana, né? Tem. Cara, como é que você acha que os seus desenhos e a arte em geral, assim, pode mudar o mundo, mano? Pergunta meio, assim, meio viajeira, mas... Não, mas não é. Tá ligado? Tipo, como que aquilo que você faz, aquilo que você apresenta pode mudar a cabeça das pessoas, você acha? Eu acho que, assim, acima de qualquer coisa, o maior objetivo do artista, ou pelo menos o meu objetivo enquanto artista, é muito mais causar uma mudança do que, vamos supor, ficar rico com isso, sabe? Pode crer, mano. Eu acho que o meu objetivo sempre foi afetar, de alguma forma, as pessoas. E é aquela coisa, a maioria dos meus desenhos, como a gente falou, trazem sim uma mensagem, trazem uma intenção. E essas mensagens, essas intenções, elas têm sempre o objetivo de chegar em alguém e causar algum tipo de transformação. Sim, sim. É claro que não é todo mundo que vai sacar isso. E quem não sacar, não tem problema também. Tudo bem. Se a pessoa viu aquilo e achou que não significava nada, tudo bem, tranquilo, beleza. Mas, às vezes, eu fico muito feliz quando tem gente que me manda, assim, um desenho, tipo, fala, ó, você postou esse desenho, eu me identifiquei. E eu tava mal e fiquei melhor por ver esse desenho. Caramba, E, aí. né, É e muito interessante. porque isso representou tal coisa pra mim, tal. E isso pra mim é uma coisa impagável, sabe? Sim, Isso pra mim é uma coisa que faz com que eu cumpra o meu papel de artista muito mais do que a profissão artista, sabe? Porque eu acho que isso transcende coisas que a gente vive, né? Não tem coisa melhor do que a gente fazer uma pessoa ganhar o dia por causa de uma coisa que você fez, cara. Sim. Tipo, putz, meu, você mostrou uma coisa sua lá, a pessoa falou, putz, eu me identifiquei, isso melhorou meu dia, isso foi positivo pra mim, isso foi legal, concordo com isso, tal. Essas coisas, elas são bastante avulsas a qualquer tipo de gratificação, porque elas são muito maiores do que isso, né? Ou reconhecimento, no caso, né? Porque há um nível de reconhecimento que eu busco e que, quando acontece, é sensacional. Eu falo, meu, beleza, eu já, pra mim, putz, meu, já não nasci à toa, então já, né? Sim. Pô, pelo menos fiz alguma coisa nessa vida, né? Melhorei o dia de alguém, porque pra mim eu já cumpri o papel no mundo, se eu melhorei o dia de alguém. Isso é muito válido. E então é esse tipo de coisa. Eu sei que isso pode flertar com uma coisa muito abstracionista e muito onírica, e muito fantástica ou fantasiosa, mas eu vejo isso acontecer de uma forma concreta, sabe? Eu vejo esses retornos e eu vejo que, beleza, cara, eu escolhi o caminho certo. Escolhi o caminho certo, pô, existe perrengue em ser artista? Um monte, porra, pra caralho, lógico. É complicado? É lógico que é complicado. É difícil, mas cada reconhecimento desse nível já anula toda a parte negativa, sabe? Já fala, não, meu, eu vou continuar porque é isso mesmo, esse é o caminho, sabe? Então, eu sempre comento realmente que, assim, a gente, enquanto artista,
a gente tem a possibilidade de afetar as pessoas. Só que antes de tudo, a gente tem que olhar pra gente, prestar atenção na gente, e a gente tem que ser afetado por aquilo que a gente está produzindo antes. Caralho, mano. Porque a gente tem que passar por dentro da nossa obra, sabe? Não é eu desenhar, terminei um desenho, beleza, pá, postei, tá lá no Instagram, beleza. Não, a gente tem que passar por dentro disso aqui que a gente produz, sabe? A gente tem que viver isso, a gente tem que viscerar o negócio. Porque você não vai afetar ninguém se antes de tudo você próprio não for afetado por aquilo. Muito foda. Né? Muito diferente. Muito foda, mano. Pode falar. Tem algum artista que você fala assim, puta, esse é o top one pra mim, é o cara que me inspira, é o cara que é o maior de todos e... tem esse cara? Tem vários, na verdade. Mas assim, vou dizer, da arte mais antiga, Salvador Dalí, independente dos erros que ele cometeu como pessoa, a arte dele, pra mim, seria ironia falar que é surreal, porque é mesmo, né? O mestre do surrealismo, né? A arte dele é surreal. Salvador Dalí é uma grande inspiração pra mim. E dos contemporâneos tem um artista asiático que eu gosto muito, que é o Naoto Hattori, que faz desenhos bem abstratos, bem psicodélicos também, mas com uma maestria que é incrível. Então eu diria esses dois. Dos mais antigos, Salvador Dalí. Dos mais novos, Naoto Hattori. Top, mano. Mano, enquanto você falava aqui, eu fiquei... Achei muito foda tudo isso que você falou, porque, queira ou não, cara, eu acho que assim, o que a gente tenta trazer aqui também não deixa de ser arte, né? Isso claro. Aqui que a gente vem fazendo, né? Eu sou artista, é isso que você tá dizendo. Claro que você é um artista. Nossa, daqui a algum tempo você vai ser um artista famoso. Não, cara, acho que se inteirar daquilo que você mesmo faz, né? Foi uma das coisas que a gente sempre prezou por isso aqui, né? E eu tenho certeza que, assim, a gente é o primeiro que tem contato com aquilo que os convidados falam, né? Então, se você chegasse aqui e falasse um monte de merda, cara, a gente não ia levar isso adiante. Sim. Né? Então, primeiro a gente recebe tudo isso, né? Então. E tem sido engrandecedor, de verdade. Receber pessoas como você isso aqui, é animal, mano, cara. que você é louco. Já vale aí. E cada vez que alguém fala pra mim assim, mano, fala assim, cara, assisti seu podcast lá, ouvi seu podcast, vi um episódio tal, puta, aquilo ali já... Recompensador. Independente se foi uma, duas ou 100 pessoas, tá ligado? O cara chegou, parabéns, viu? Parabéns pelo quê, tá cara? O já... podcast. Parabéns pelo quê? Faço tanta coisa boa, mas qual que é? Filho da puta. Né? Mas mano, mas é foda. Né? Faltou um desenho ali, mano, pra gente ver aquele da ponta ali, a gente não viu. Ali. Ah, sim, verdade. Esse aqui. Esse também, assim como eu tinha comentado, é um desenho que também traz a questão da... Acho que... Não sei se... a questão da representatividade, a mesma que eu falei antes, né? Dos corpos verdadeiros e dos corpos livres e tudo mais. E foi uma ideia que veio, de repente, eu pensei, putz, vou fazer um desenho aí sobre representação, Eu gosto muito de desenhar as gordinhas, né? Eu falo das gordinhas que eu desenho. Falei, vou desenhar mais uma gordinha. Aí, não, mas dessa vez eu vou desenhar uma na lua ali, meio envolta na lua e tal. Legal, e daí a coisa foi por esse caminho. Parece impressão. Parece, cara. Desenhado mesmo, né? Muito top, mano. Muito da hora. Pô, que legal que vocês gostaram. Bacana. A arte, ela é dividida em várias, né? Assim, como assim dividida em várias? Tipo, são várias artes, né? Que a turma fala assim, como que é? O cinema é a sétima arte, né? São várias, Isso, né? são várias. Quais isso, são? Fala aí, fala todas aí. Então, vamos lá. Mostra que você estudou, irmão. Vamos ver se eu tô bom, hein? Tem uma chance de colocar o podcast na última, viu? Né? Vamos lá. Não esquece de pôr o podcast na última, pelo amor de Deus. Olha, o podcast, eu acho que... Podcast é uma arte agora. Não, vai ser a partir vou colocar. Vamos lá. Pintura, música, escultura,
literatura, Ok. dança, teatro, cinema, tem que ser a 7ª, Caralho. né? Faz um certo sentido aí. Né? Tem um certo Não sou tão sentido. morto, hein, meu? Né? Sou semi-morto só. Aí vem as artes mais novas, né? História em quadrinho, design, games. Tô esquecendo alguma. Podcast. Obrigado. Podcast. Acho que é isso. Podcast. Legal. Né? Sim. Essa é uma curiosidade que eu tenho, que eu sempre escutei. Ah, 7ª arte, o caramba, 4. Mas o resto, quais são? Não sabia não disso não. Sabia algumas, assim, né? Tipo, a pintura, Né? beleza. Não, E o resto, e o resto. Eu nunca fui um cara da arte, né? Tá. Acho mano, que a ordem é essa também. Maravilha, cara. Depois, Se não né? for, a partir de agora... Conselho Não, Nacional ninguém da me Arte corrige. Muda, vai ser isso. Vai ser isso. cara, pra gente partir pra nossa finalização aí. Uhum. Cara, você falou uma coisa que me pegou muito, mano. Que é a questão da influência da arte na vida, né? Das pessoas. E enquanto você falava, vinha uma coisa na minha cabeça que é o seguinte. Que eu acho que a arte é o alívio da vida. Né? Talvez seja o respiro da vida. Puxando um pouco, linkando pra essa questão do quebra-cabeça, né? Aquela hora que você comentou, né? Sobre as particularidades da vida e tal. E a gente falou assim, caramba, né? O prendimento do quebra-cabeça e tudo mais. Tem toda uma história por trás disso. Né? Mas, enfim... Talvez para algumas pessoas a arte pode ser que seja o quê? Não digo a base, mas o suporte do quebra-cabeça. Talvez onde as pessoas montem, né? Porque eu acho que ninguém vive sem. Exato. Né? Por que eu falo que é o alívio? Porque todo mundo assim, né? Mas a maioria das pessoas que vão buscar alguma paz, algum alívio, alguma coisa do tipo, busca uma arte, cara. Né? Exato. Você que nem saiba disso, mas, né? Às vezes é inconsciente, mas Às vezes busca. inconsciente, Você pois consome arte e nem sabe. Isso, exatamente. você vai ouvir uma música, você vai assistir um Exato, filme, cara, você exato. vai, né? Você vai pro... Né? Então, independente da forma como esteja o seu quebra-cabeça, como esteja a sua vida, a arte sempre vai estar presente. Por isso que eu falo que ela talvez seja a base ali, o suporte, né, da onde o seu quebra-cabeça está sendo montado. Exatamente. Então, é por isso que você é tão relevante pra gente e tão relevante para as pessoas que estão feliz. assistindo. Correto. Porque a sua arte e você em si, né, traz esse alívio, traz essa paz para as pessoas. Então, muito obrigado por você ter aceitado esse convite de estar aqui, ter falado tanta coisa foda, né, mano? E eu só tenho a agradecer mesmo, de verdade, mano. Obrigadão. Né? Palavras de encerramento. Na verdade, sou eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz com o convite de vocês. Fiquei super feliz mesmo. Assim como eu comentei anteriormente, não é sempre que um artista tem uma voz ativa em algum lugar assim para falar, para se expressar de uma maneira livre, de uma maneira tranquila, sem nenhum tipo de regra imposta, sem nenhum tipo de impedimento, sem nenhum tipo de censura, né? É importante falar sobre isso também. Verdade, mano. E eu me senti muito livre falando aqui, na verdade, e isso me fez muito bem e eu espero que faça bem para outras pessoas também que estão emergindo aí na arte. E, na verdade, eu só tenho a agradecer. Eu tô feliz pra caramba. Animal. Que foda, mano. Animal. Que foda. Palavras de encerramento, Rodinha. Tchau. Brincadeira, né? Tá maluco. Mas uma coisa que me vem à cabeça é que as pessoas elas não dão o devido valor, porque elas não sabem a dificuldade que é, né? Eu vou colocar o meu exemplo, né? Todas as vezes na minha vida que eu precisei criar alguma coisa, desde a época da escola, o quão pequena fosse, eu sempre tive uma dificuldade absurda de inventar um negócio do zero, né? Então, você vê que a pessoa, para ser um artista, ela tem que ter algo a mais, ela tem que ter uma criatividade, um negócio mais... Ela tem que ser diferente, né? Nesse sentido. E, cara, todas as vezes que eu precisei criar, cara, foi um dos piores momentos da minha vida, sempre que eu precisei criar alguma coisa. Eu não tenho o perfil de criar uma coisa do zero. Real. Eu tenho um perfil mais de conseguir ideias com base em outras ideias e fazer um negócio. Mas criar do zero, jamais, nunca. E aí, com isso, cara, e você vê pessoas, né? Pessoas como você, com a facilidade que você tem de criar coisas novas do zero, do abstrato. Então,
a partir do momento que as pessoas começarem a entender o que não é um negócio assim fácil, o valor vai começar a vir. Na hora que elas se virem, né? Você comentou, tem gente que olha no desenho e fala, eu faria com a mão nas costas, uma criança que o Anderson faria. Eles acham, né, que faria, né? Às vezes, para eles, o desenho em si parece fácil de fazer, mas e a ideia por trás, né? As ideias, é muito difícil ter uma ideia, né? Dependendo de um monte de coisa. Então, o artista ele precisa ser valorizado, né? Como um talento, como um dom. Não só o futebol, ou não só o esporte, não só a pessoa que faz cursos específicos na faculdade, não só pessoas que vão pro mundo mais exposto, né? Política ou internet, que também é uma arte, as pessoas às vezes esquecem disso, né? Hoje ainda também as pessoas da internet também ainda têm um pouco de dificuldade, um pouco de preconceito, mas assim, será que só isso é arte, ou só isso as pessoas realmente elas têm o dom, o talento? Claro que não, né? Então, as pessoas precisam entender que não é só chegar e criar desenhos, criar esculturas, pinturas, né? Tem que ter algo a mais. A pessoa, para ser um artista, ela tem que ter um talento, um dom, uma predestinação, um monte de coisa. Um esforço do caralho. Então, precisa ser valorizado. A gente agradece muito o seu tempo, a gente fica muito feliz. Muita coisa que você falou são coisas... eu, por exemplo, nunca tive envolvido no mundo da arte, assim, né? Consome a arte por fora, mas saber... Então, assim, pra mim foi muito gratificante, eu aprendi muito. A gente agradece muito o seu tempo. E a gente espera também poder ajudar você, poder ajudar o mundo dos artistas a ter uma significância maior, né? Do nosso jeito, do nosso tamanho, mas a gente também espera poder ajudar de alguma forma. A gente agradece muito o seu tempo, a gente agradece muito o tempo da nossa equipe técnica. Que não deixa de ser uma arte. Que também, facilmente é a maior equipe técnica de todos os tempos. Todos os tempos. Facilmente. Não podemos deixar de enaltecer a arte delas, que também é extremamente... É uma baita de uma arte, certo? Com certeza. Diga-se de passagem, os nossos patrocínios. patrocinadores, né? Obrigado por fazer Rincão. isso acontecer. E para finalizar, então, eu convido a todos a um brinde. É isso aí. Aquele de praxe, né? Um brinde ao nosso sonho. Um brinde ao nosso sonho. Valeu. Saúde. Aê.